Deus te criou de forma estupenda. Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso bate-papo mais uma vez já vai começar. Eu comecei o vídeo falando que Deus te criou de forma estupenda. Você sabe o que é estupendo? Eu gosto muito de usar a palavra difíceis. Não que eu use tanto, mas eu acho lindo, porque estupendo significa algo admirável, algo que é tão belo que você fica assombrado, sabe? Tipo, como Davi fala no Salmo 139, que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos fez. E entender isso muda todo a nossa percepção que a gente tem muitas vezes de nós mesmos, o nosso olhar que a gente tem voltado para nós mesmos, sabe? Que é um olhar que muitas vezes é um olhar deturpado, diferente daquilo que como Deus nos fez. Esses dias eu estava fazendo meu devocional e eu estava focando justamente em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Ali que começa, o capítulo 3 é a queda do homem, mas principalmente no capítulo 1 e o 2 é aonde Deus criou tudo, né? Criou o mundo e como ele criou com perfeição o céu, a terra e tudo. E eu tava parando pra pensar, né? Tipo, toda essa reflexão toda e esse devocional antes de ser feito começou por um cascão. Não sei, meio aleatório, né? Talvez meio nojento. Mas eu me machuquei, né? E ok, nasceu um cascão. E aí eu comecei a pensar, nossa, um cascão, por que que eu tenho um cascão? Assim, pra quê? Qual é a função do cascão? Eu fui pesquisar qual era a função do cascão. E aí, o cascão, ele tem a função de proteger a ferida e impedir que bactérias, fungos adentrem dentro da ferida, né? E aqui pensando assim, caramba, o Senhor é muito perfeito, a ponto de que ele criou um mecanismo de defesa pro nosso corpo, sabe? Um cascão que parece, às vezes é meio nojento, né? Enfim. Mas tipo, um cascão serve como defesa do nosso corpo. Então, eu comecei a entrar numa cadeia de pensamentos assim, não cadeia de uma maneira ruim, né? Mas uma linha, melhor, né? Uma linha de pensamento a qual eu ficava assim, uau, de maneira tão perfeita, assombrosa, o Senhor me criou, pensando em todos os detalhes e pensando em todas as características do meu corpo. E eu comecei a pesquisar também para que serve a sobrancelha. Assim, eu falei, a sobrancelha, pra mim, no meu rosto, o que será que é de útil na sobrancelha? E a sobrancelha, ela tem a função de proteger o olho. E tá, mas, Mari, você tá falando das funções das coisas, assim, o que isso tem a ver? Eu quero dizer que muitas vezes a gente entra no erro de se comparar com o outro, ou com as virtudes, ou com os dons do outro, né? A gente tem que realmente olhar para o outro em questão de virtude e realmente se inspirar nele para que a gente possa, se ele tem algo que eu não tenho em questão de virtude, aprender com ele, mas não no sentido de olhar para o outro e querer ser ele. E entender a maneira estupenda que o Senhor nos criou, tira essa noia que a gente tem de muitas vezes querer ser o outro. E o Senhor não nos fez para ser o outro. Ele fez cada um de forma única. Ele criou cada característica de maneira única. E eu meditando nisso, eu fiquei assim, uau, como que o Senhor é perfeito, a tal ponto de desenhar
a mim com cada traço, sabe? E não só a mim, mas desenhar toda a natureza. E aí lá em Gênesis, quando o Senhor faz, traçamos o homem, no capítulo 2, vossa imagem e vossa semelhança. E eu fico assim, uau! E eu fui pesquisar, né? Claro. Porque em Gênesis tem duas impasses não, duas verbos que parecem estar dizendo a mesma coisa, mas não estão. Não, em capítulo 3, quando eles pecam, Adão e Eva, e eles comem do fruto, o Senhor fala, e agora eles são como nós, conhecedores do bem e do mal. E eu fiquei assim na dúvida, porque eu falei, Senhor, mas no 2, o Senhor já disse, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, então o que é que tem a ver? Tipo, o Senhor já não tinha dito, então a gente não era igual ao Senhor, né? Semelhante ao Senhor, mas o termo correto de dizer. E aí, a questão da imagem e semelhança citada no capítulo 2 de Gênesis é justamente as características que Deus colocou em cada um de nós. E eu fico boba de ver, assim, admirada de ver o quanto de características que tem em cada um de nós, de Deus, sabe? A criatividade, pessoas que são criativas, pessoas que sabem, que são sábias, sabe? Que sabem dar conselho, pessoas que são calmas já no seu temperamento. E, assim, tudo isso são características do Senhor. Tudo isso são características do Senhor implantado em nós, eu repeti 2 vezes, né? E quando a gente entende aquilo que o Senhor já colocou em nós, a gente consegue viver a simplicidade do Evangelho, que é usar aquilo que o Senhor já nos deu para alcançar outros e levar essa identidade para eles, sabe? E Laura, ela tem uma música, Laura Segueles, que ela fala assim, e eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amada de verdade e mostrar esse amor que foi revelado a nós, né? Essa beleza que foi revelada a nós e o quanto que nós fomos feito a imagem e semelhança dele e quando a gente entende isso, a gente pode levar isso com leveza para os outros. A gente desprende dessa prisão que é muitas vezes a comparação ou querer ser o outro. E o Senhor não nos chamou para querer ser o outro. O entendimento de que Ele te fez de modo assombrosamente maravilhoso, porque você tem característica dele em você, sabe? Assim, quando a gente. É um entendimento que liberta todo o nosso entendimento, sabe? E eu sei que às vezes o meu vídeo acaba de maneira aleatória, assim, mas eu quero dizer pra você que nenhum vídeo chega por acaso, né? Se você chegou até aqui, é porque o Senhor, Ele queria lembrar você que Ele te criou de modo assombroso. Assombroso de forma não de assombro, mas de modo estupendo, de modo a qual você é perfeito nas características que o Senhor já colocou em você, sabe? Você é perfeito no jeitinho que o Senhor colocou em você. Você não precisa querer ser ninguém. Você pode ser quem o Senhor fez você ser, sabe? Você é quem o Senhor simplesmente te criou. Seja quem Deus simplesmente te criou. Você pode se inspirar no outro se ele tem algo, uma virtude que você ainda não adquiriu, mas não queira ser ninguém, porque o Senhor não nos chamou para ser ninguém. Ele nos criou de forma única. E perfeito. Eu tô repetindo, né? Ficou até meio redundante, repetindo, mas para que você entenda isso. Eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Então, são, assim, simples, mas comece a olhar a perfeição que o Senhor fez em cada detalhe. E aí, quando vir um pensamento de vocês assim, Deus errou, né? A gente não verbaliza muitas vezes, mas
às vezes a gente pensa, né? Ah, Deus errou no cabelo que eu tenho. Deus errou no nariz que eu tenho, no rosto que eu tenho, na cor que eu tenho. E o Senhor não erra. Ele não erra, ele é perfeito. E ele colocou as características, os dons que você tem. Você não precisa ter um dom do outro. O Senhor já colocou a sua essência dentro de você, sabe? Ele ama você do jeitinho que você é. E isso não. Eu abri um parênteses aqui grande. Esse Deus criou você do jeitinho que você é. Não é a questão de, tipo assim, você ter falhas de caráter que você precisa mudar e não mudar, não. Tipo, Deus me fez assim, tá tudo certo. Não, mas é o entendimento de que Deus te formou de forma perfeita e ele colocou essas características em você. E aquilo que precisar mudar, você vai mudar para se parecer mais com Jesus. Mas o Senhor não quer que você mude a questão da sua essência, daquilo que Ele já derramou em você. E entenda isso. E você vai parar de viver uma vida distorcida, uma vida muitas vezes guiada pela comparação e pela maneira. Você não vai se olhar mais de uma maneira deturpada. E é isso que o Senhor quer, que a gente veja a nós com os olhos dele. E quando a gente nos olha com os olhos dele, a gente consegue também ver o outro com os olhos dele. E a gente vive a simplicidade do evangelho. A gente pode sair por aí levando essa identidade de filho amado, e que foi feito de maneira assombrosamente estupenda. É isso, amados. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like e compartilha comigo. Se você lembrou de alguém, deixa o Senhor te usar. Envia para essa pessoa. E comenta aqui embaixo, fala sugestões de vídeo que a gente pode trazer. Fala do que se eu falei alguma coisa aqui que não tá muito certo. Vocês podem falar aqui embaixo e a gente entra em diálogo. E eu quero poder também conhecer mais de vocês. E ouvir mais os meus amados irmãos. Deus abençoe. E tchau, tchau.